E acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui se a gente está ao vivo mesmo. Deixa eu ver. Isso, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindos à nossa live com uma super convidada, né, para a doutora professora Foutine Marie, é isso? Isso. Maravilha. Olha, que honra receber a doutora aqui no canal. Um espaço de construção de conhecimento, apoio mútuo e principalmente divulgação de pesquisadoras e pesquisas importantíssimas para a nossa sociedade. Então, hoje, a doutora Foutine Marie vai trazer, abordar um tema importantíssimo sobre anarcofeminismo e misoginia nas esquerdas. Muita gente quer saber a linha que eu pendo politicamente, então vamos conversar sobre isso e vamos trazer um caminho possível de construção de liberdade e de muito respeito também na nossa caminhada. Então, doutora Foutine Marie, essa é a sua casa, fique à vontade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Ângela, pelo convite. Boa tarde, todo mundo que está assistindo. Fico muito feliz de estar nesse espaço, podendo falar sobre esse tema que me é tão caro, né? A gente vai hoje fazer essa conversa sobre anarcofeminismo, e aí acho que para a gente iniciar, acho que vale a gente, né, situar um pouquinho quem pode de repente estranhar esse termo, porque geralmente quando falam de anarquismo, anarco, tem-se a pensar em bagunça, em algo desorganizado, algo que seja contrário à política, né? E o anarcofeminismo, ele é o feminismo anarquista. O que isso quer dizer? O feminismo anarquista, ele tende a pensar a ação política fora do Estado, né? A ação política em que as próprias pessoas se organizam. Então, o anarquismo tende a pensar uma organização da sociedade, a luta coletiva construindo, não tendo o Estado como seu principal vetor, ou seja, a gente não pensa numa transformação do Estado ou na ocupação do Estado, não temos um projeto de poder que inclua a ocupação dessa superestrutura, por entendermos que essa estrutura do Estado ela é sempre uma estrutura que vai reproduzir opressão e que é uma estrutura do patriarcado, né? E aí é que a gente entra com o anarcofeminismo. Muitas pessoas críticas do feminismo tendem a dizer que o feminismo é um movimento burguês, liberal, que é reformista do Estado, que tende a reivindicar apenas a inclusão das mulheres dentro de uma estrutura que já é desigual, e aí essa inclusão seria principalmente de mulheres brancas de classe alta, disputando os postos de comando com homens da mesma classe que elas pertencem. Há outras pessoas, né, que veem o feminismo como uma forma de luta para ampliar o direito e a proteção das mulheres. Então nós vamos, tem movimentos feministas que reivindicam aumento de punição para violência contra a mulher, outros que reivindicam mais direitos de seguridade social. E aí onde que o anarcofeminismo vai se situar em tudo isso? Nós vamos pensar numa forma, né? Óbvio que nós vivemos numa sociedade em que nossa vida e nossos corpos são regulados pelo Estado. Então, a gente gostaria de não ter que lidar com ele, mas a gente tem. E, pelo menos pessoalmente, né, eu não vou falar por todas as anarcofeministas, mas o que me interessa hoje é em que medida o Estado pode exercer a sua opressão sobre os nossos corpos por meio das suas regulações. Acho que o maior exemplo disso, né, hoje a gente tem essa PEC do aborto, que é mais uma de tantos outros projetos de lei de gestação forçada, que é para, né, impedir que as mulheres tenham acesso ao direito ao aborto legal. Então, essa é uma medida que o Estado está agindo para nos oprimir. E aí é uma luta que nos diz respeito, porque a gente está lutando contra essa opressão, né? Mas o anarcofeminismo ele vai ser solidário, por exemplo, ao direito das mulheres exercerem as suas maternidades
As mulheres negras periféricas, elas perdem os seus filhos para o Estado, por causa da ação violenta das forças do Estado. Então, tem milhares de mães negras e periféricas no Brasil que tiveram a sua maternidade arrancada porque seus filhos foram exterminados pelo Estado. Né? Então, isso é uma situação que a gente olha também para como o Estado está intervindo nas nossas vidas. E formas de organização, de apoio mútuo, que não passem por esse viés. Né? Nós tendemos a ser antipunitivista, então não nos interessa ampliar uma legislação para punir a violência contra a mulher, porque isso tem como resultado o aumento do encarceramento. E quem que vai preso no Brasil? Em geral, pessoas pobres e pretas, e hoje mulheres pobres e pretas, né, na população carcerária feminina são a maioria também. Então é importante a gente discutir que quando a gente está pedindo mais leis punitivas, a gente está penalizando a vida de mulheres direta ou indiretamente. Então nós vamos mais ou menos por aí. Poxa, isso é muito importante quando a gente pensa na questão de que o Estado ele não supre as necessidades da sociedade, né? Exato. De forma alguma ele responde, de forma alguma ele vai atender às nossas questões. E é muito comum ainda ouvirmos grupos dizendo que essa ideia punitivista ainda sendo reforçada nas esquerdas com muita ênfase, né? Como se fosse possível contar com o Estado de alguma maneira. Exato. Eu acho que um exemplo disso, só fechar aqui o meu WhatsApp que está apitando no meu computador. Eu acho que um exemplo interessante disso que você apontou é quando a gente estava discutindo a última dessas PLs, né, no primeiro semestre do ano, que falava, tinha muita gente que apontava assim, olha, a pena da mulher que aborta vai ser mais alta do que a pena do estuprador, como se nós estivéssemos falando de um problema de pena, de penalidade. Então a gente está dando argumento para a direita reacionária vir propor castração química, vir propor aumento de penalidade, pena de morte, coisa que nós somos contra, porque não vão resolver os problemas. A gente pensa numa educação da sociedade mais ampla para que as mulheres não sofram violência, para que as mulheres tenham a possibilidade de decidir levar a termo ou não uma gestação, independente de como essa gestação ocorreu. Né? A gente discute a questão sobre o aborto legal, que a gente voltou a discutir recentemente, porque tem muitos projetos em andamento, inclusive tem gente que diz, isso é uma questão de cortina de fumaça, já entrando no nosso assunto do machismo nas esquerdas, porque tem vários ramos da esquerda, né, a esquerda partidária, a esquerda socialista, mas principalmente uma esquerda partidária, que vai dizer que esse tema é uma cortina de fumaça para desviar o foco da corrupção ou de outros escândalos, como se essa fosse uma questão menor, como se obrigar alguém a levar a termo uma gestação indesejada, ou uma gestação fruto de uma violência, ou uma gestação inviável, fosse uma questão menor. Porque a gente não está falando só de crimes, a gente está falando de todas as pessoas que têm uma gestação de anencéfalos, a gestação incompatível com a vida, e que seriam obrigadas a levar até o fim essa gestação, que muitas vezes foi desejada, e que aquele feto não tem como sobreviver. Né? Então, a gente precisa tirar as nossas discussões desse registro da criminalidade e eu acho que reivindicar dentro das esquerdas, independente de onde a gente está, se a gente está no anarquismo, se a gente está atuando na esquerda partidária, se a gente está num outro movimento, e bater nessa tecla que as questões relativas às mulheres e a outras minorias não são questões cortinas de fumaça, elas não são menos importantes, nós estamos morrendo. Exato.
E como é comum ver essa justificativa da cortina de fumaça, como se, não preste atenção nisso, que isso aí tá a tirar o foco. O foco não é esse. Uhum. As mulheres nunca são o foco, né? Nunca. São prioridade. E na verdade, assim, quando a gente olha para esse assunto especificamente de direitos reprodutivos, e aí reprodutivos é bom a gente lembrar que nós não estamos apenas falando do aborto legal ou do aborto que já é previsto em lei, a gente está falando de planejamento familiar, a gente está falando de, hoje, mulheres que estão sendo impedidas de ter acesso aos seus direitos reprodutivos, de colocar um DIU, de fazer uma cirurgia de laqueadura, que são métodos completamente legais e que não envolvem interrupção de gestação, porque existe um projeto político para isso. E quando a gente fala existe um projeto, a gente não está exagerando, não é força de expressão, existem pesquisas sobre isso. Tem um livro bem bacana da Judith Butler, que chama Quem Tem Medo do Gênero, e que ela, né, detalha como a Igreja Católica, juntamente às igrejas evangélicas, estão há, sei lá, 5 décadas criando mecanismos, estão fazendo lobby, estão usando da sua influência para eleger pessoas para aprovar projetos de lei que proíbam o acesso aos direitos reprodutivos, que eliminem o direito ao aborto e para dificultar ao máximo que as mulheres tenham o direito ao planejamento familiar, né? Porque é uma ideia, inclusive em discursos do Papa, que todo mundo acha muito bacana, muito bonzinho, né? Mas tem discursos dele falando que a taxa de natalidade está caindo, que as mulheres hoje estão optando por não ter filhos, que o número de pessoas, o número de mulheres que não têm filhos está avançando, as famílias estão menores, e como isso caminha junto com um discurso racista, né? Aqui no Brasil, talvez um pouco menos, mas se a gente olha para a Europa, esse discurso natalista, né, é um discurso dos líderes da extrema-direita, que não necessariamente são fundamentalistas cristãos, né? É um discurso que quer que as mulheres brancas europeias tenham mais filhos, porque eles têm medo que os imigrantes muçulmanos superem as populações brancas nos países da Europa Ocidental. Então, eles querem obrigar essas mulheres a ter mais filhos. E como é que você obriga as mulheres a ter mais filhos? Limitando o acesso ao planejamento familiar e demais direitos reprodutivos. Então, isso é uma pauta muito importante para a direita. Eu diria que, hoje em dia, os direitos reprodutivos, tem muita gente de esquerda que diz assim, não, porque o problema é a questão trabalho. Não, gente, a questão trabalho, ela passou por muitas reconfigurações. Não é que ela tenha deixado de ser importante, mas esse ponto do gênero, dos direitos reprodutivos, dos direitos das pessoas LGBTQIA+, a cruzada antitrans, isso é central no discurso da direita e na mobilização da direita para ter apoio das massas. Então é muito importante a gente trazer isso, porque a gente fica aí sendo chamada de identitária, mas isso é um ponto que não é uma cortina de fumaça, não é um dos itens do vocabulário da direita para o recrutamento. Isso é um ponto central. Uhum. E nesse ponto, parece que as esquerdas não estão sendo tão diferentes em determinados momentos. Chega um momento que a gente percebe, peraí, onde que está as esquerdas? O que as esquerdas estão diferenciadas quando se trata do assunto das pessoas que gestam ou dos direitos femininos, do movimento feminista ou até mesmo das lutas de base, né, das lutas populares especificamente. O que está distinguindo, afinal, as esquerdas nisso? Eu fico me perguntando, né, quando a gente chega nesse ponto, onde que as esquerdas se diferenciam? Porque existe uma reivindicação por direitos humanos, por programas sociais,
que são discussões muito importantes, porém, a questão do gênero tem sido negligenciada, para dizer o mínimo, quando ela não é frontalmente atacada, né? Porque tem muitas pessoas que se reivindicam de esquerda que são críticas ao woke, que é a palavrinha da moda agora, né? Então, existem movimentos que se reivindicam de esquerda, mas quando chega nessa questão, querem deixar tudo para depois da Revolução. Querem deixar, não, porque o importante agora é nós resolvermos a questão da desigualdade econômica, e aí depois a gente chega lá, porque esse discurso ele é muito elitista, esse discurso atrapalha o povo, porque o importante é a gente dar uma ênfase à classe. Só que a classe tem gênero. A classe está aí tendo filho, sem planejamento familiar, sem ter direitos reprodutivos, sem ter assistência. A classe está tendo os seus filhos assassinados pelo Estado. A classe, muitas vezes, é uma pessoa trans que está sofrendo, que está morrendo na mão de pessoas intolerantes na rua, ou que não tem acesso ao mercado de trabalho, ou que não tem um banheiro para usar. Né, e que estão tem gente fazendo legislação, e aí tem gente de esquerda dizendo que isso é um problema menor. Né, então a classe ela é atravessada por tudo isso. Eu acho que existe um imaginário, eu acho que a esquerda masculina, e aí eu coloco todo mundo no mesmo saco de gato, sim, desde a esquerda partidária, as pessoas progressistas, mais social-democratas, até os anarquistas, né, que tem um imaginário que eu não sei se esses homens pararam de ler livros há 100 anos atrás e só leram livro publicado até o começo do século XX, porque eles têm uma imagem de classe trabalhadora como se a classe trabalhadora fosse masculina, heterossexual, branca e cisgênera. E que todas as outras discussões não são discussões pertinentes à classe. Quando, na verdade, quem mais sofre são pessoas que estão fora disso, dentro da classe pobre, porque tem menos mecanismos para se defender, tem menos acesso, né? E aí, quanto mais opressões você vai acumulando, vai piorando. Se você é uma mulher negra, se você é uma mulher PCD, se você é uma pessoa neurotípica, se você é uma pessoa acima de 40 anos, 50 anos, então tudo isso vai se juntando. Se você é uma pessoa periférica e você vai colocando essas camadas, a quantidade de violência que você vai estar sujeito, né, e a quantidade de opressões e de dificuldades que você vai ter na sua vida vai só aumentar. Então, assim, não é uma discussão que está fora da classe e não é um assunto que está separado. Eu acho que existe um elitismo muito grande por parte desses homens, que na verdade é um elitismo que vai junto com uma resistência a discutir o que não é eles mesmos. Porque ele diz assim, a classe trabalhadora não vai entender isso. A classe nas periferias, as pessoas trans, as pessoas neurotípicas, as pessoas PCDs, pessoas pretas principalmente, sabe? Mulheres, mães, pessoas trans, todo mundo nas periferias. Todo mundo que está nas periferias conhece alguém que está dentro dessas categorias. Não é um diálogo impossível de travar. O problema é que a gente lida hoje com uma esquerda que olha para as pessoas como se elas fossem voto, e aí, né, é assim, vamos mais para o centro para ver se a gente consegue agradar a direita, enquanto a direita está assim arrepiando e assim cada vez mais sendo absurda e dobrando a aposta, e aí a gente tem uma esquerda que tem medo de ser esquerda, a esquerda que está fora dos partidos, que está fora dessa questão eleitoral, está discutindo o sindicalismo do século passado, não está fazendo uma discussão sobre
trabalho precário, né? Não está discutindo assim, está fazendo, a gente vai no evento anarquista toda, publicação de livros de 100 anos atrás. Eu acho muito bacana, mas são livros que não dão conta da realidade social que a gente vive hoje. Eu acho bacana a gente entender o sindicalismo, a gente recuperar a força do sindicalismo anarquista do começo do século passado, né, e recuperar essa memória de que foram os anarquistas que fizeram, que organizaram as grandes greves em São Paulo no início do século. Só que a gente precisa atualizar isso aí, a gente precisa produzir novos conhecimentos, senão a gente fica ali para nada, só para, né, não é hobby, movimento social não é hobby, que a gente, clube do livro, que a gente gosta, né, que a gente quer, movimento social não é isso, ele precisa estar o tempo todo se atualizando, né, e aí eu acho que acaba acontecendo uma exclusão de quem quer trazer essa atualização, que é justamente quem que vai trazer essa atualização para um pensamento de um século atrás, um século e meio atrás. É justamente a galerinha woke, a galerinha da lacração, o identitário, são as pessoas que estão sendo descredibilizadas pela própria esquerda. Gravíssimo isso, gravíssimo. Grave demais. E qual é o papel dos movimentos sociais nesse combate à misoginia? Bom, é a famosa autocrítica, né, que ninguém faz, né? A autocrítica é importante porque a gente faz uma crítica, a gente passou por uma situação recentemente, né? Eu faço parte de uma coletiva que chama a Coletiva Anarco-Feminista Insubmissas, a CAF. Inclusive, né, se puderem, sigam a gente lá no Instagram. A gente está organizando um evento no próximo dia 7 de dezembro, que é o Insubmissas Fest. Vai ser bem bacana, vai ter uma série de bandas punks, vai ter exposição de materiais, vai ter palestras, vai ter comida vegan, vai ter um monte de discussões legais. Então, acho que uma das coisas importantes é que a gente organize os nossos próprios rolês, o nosso próprio espaço. Essa coletiva que eu faço parte, a gente desistiu de fazer parte do maior evento anarquista que tem hoje no Brasil, que é a Feira Anarquista de São Paulo. E nós divulgamos um comunicado detalhando os motivos pelos quais a gente não ia mais fazer parte, né? Incluindo, dentro desses motivos, nós não podemos abordar determinados assuntos nos espaços, porque esses espaços, a organização é composta majoritariamente de homens, tem mulheres, mas aí isso se assemelha muito às direitas, né? As mulheres que são aceitas são as mulheres que estão concordando com os caras, não são as mulheres que estão contrariando. Está todo mundo pensando igual, e aí todo mundo determina o que é importante ou não ser discutido. E assim, a gente precisa, obviamente, criar os nossos próprios espaços. Eu acho que esse negócio de ocupar todos os espaços é uma grande besteira. Acho que tem espaço que é para ser ocupado, tem espaço que, deixa, fica aí para você. Não quero, porque é desgastante. Eu acho que a gente o tempo que a gente gasta batendo cabeça, tentando ocupar certos espaços, a gente cria os nossos e as pessoas vêm. Porque tem muita gente que está carente de ter um espaço, e aí eu falo carente, não de carente, né, do sentido material, até porque isso é um termo muito cristão assistencialista, né? Eu acho que tem muitas pessoas que estão com essa necessidade, carentes no sentido assim, qual é o lugar que eu posso discutir a respeito da minha realidade, né? Que eu quero ir para um lugar para ficar falando de quantas editoras tem anarquistas no Brasil. Eu quero saber como que eu, como anarquista, vou lidar aqui com a situação que me afeta, né? Eu acho que tem lugar que não precisa. Eu acho que a gente tem força para se organizar e para criar outras coisas, mas eu acho que para quem tem disposição e saúde mental, eu não tenho. Eu tenho 2 CID, a gente estava conversando antes de entrar, né? Eu tenho 2 diagnósticos, a minha saúde
mental é muito precária. Eu acho que esta é uma questão de gênero também. A gente tem a nossa saúde mental abalada, porque muitas vezes você ouve tanto não, você ouve tantas críticas, e aí você fica, não, eu vou engolir, e eu vou lá e vou fazer e vou mostrar. Mas aí aquilo vai corroendo a gente por dentro, né? Tanto desaforo que a gente precisa engolir, porque se você falar um pouco mais alterado, um pouco mais alto, você é muito barraqueira, e aí as pessoas estão prontas para dizer, lá, desequilibrada, ó, como não dá para conviver. Eu falei que ela era assim, né? Tem questões assim, eu pessoalmente sou uma pessoa do norte, toda a minha família fala gritando, eu estou falando gritando aqui dentro do apartamento, sozinha, com um computador, né? Na verdade estou falando com você, mas eu estou olhando para uma tela e eu falo alto, é o jeito das pessoas do norte. Todo mundo que conhece pessoas da minha região sabe que a gente se exalta e vai contando coisas meio gritando. Existe uma certa xenofobia quando você começa, né, que é uma mistura ali de misoginia com xenofobia, porque você não está acostumado a ver mulheres falando alto, então você fala alto, você é desequilibrada, o nosso tom de voz não é um tom de voz que se costuma ouvir no espaço público. Então, assim, eu acho que muitas mulheres, desde cedo, aprendem a modular a voz para ser mais agradáveis, né? Você está no espaço de trabalho, aí você aprende a falar assim, falar assim, a pessoa vai achar que eu sou tão fofinha, né? Aí eu sou desagradável, as pessoas dizem assim, porque não há o problema, não é o que você fala, é como você fala. Não tem cartilha de como eu deveria falar. Devia ser, pensar, o problema deveria ser o que sai de dentro da minha boca, se eu estou ofendendo alguém. Agora o meu tom de voz é a minha classe social, é a minha origem, sabe? Eu sou uma mulher negra da Amazônia. É a minha origem social, é a minha história de vida. Eu não tenho como e eu não desejo apagar isso para fazer ninguém se sentir mais confortável. Aí pronto, né? A pessoa cresce ouvindo que a mulher é criada para servir. E aí pode ser o mais progressista do mundo. Vem uma que diz assim, eu não tenho que mudar para te agradar. Uhum. Então, assim, eu acho que criar os nossos espaços é necessário, mas o enfrentamento é necessário em alguns momentos também. Porque se a gente só se retira dos locais e a gente não diz o que aconteceu, outras pessoas vão passando pelo que você passou, e aí aqueles caras que sempre falam baixinho, são super bacana e tal, eles continuam sendo idolatrados, e aí a gente não consegue fortalecer o nosso corre. Porque assim, eu não quero boicotar corre de ninguém, eu não tenho nem poder para isso. Se eu tivesse poder para alguma coisa, eu não vou falar o que eu ia fazer, porque o meu jurídico me proibiu, mas não, se eu pudesse, não ia ser, minhas ambições não são tão pequenas, acabar com o evento dos outros, mas eu quero que as outras pessoas saibam, né? E aí eu acho que a gente tem que expor as coisas que acontecem enquanto a gente constrói o nosso corre. Não sei se é um modo de acabar, mas pelo menos assim, é um modo que eu tenho encontrado de lidar, e falo eu, mas eu acho que outras companheiras de coletiva, amigas que são anarcofeministas, outras que são feministas de outras vertentes, e a gente variando ali, entre construção das nossas coisas e o enfrentamento. Mas o enfrentamento, ele precisa existir, e tem que existir, inclusive, com quem está perto da gente, porque eu vou dialogar com quem? Eu não quero dialogar com o pastor, eu já sei que ele é meu inimigo. Agora, a pessoa que está no mesmo movimento, que está dizendo que concorda comigo e está me boicotando, aí eu vou dialogar, e às vezes o diálogo não vai ser muito macio, mas de qualquer forma vai ser diálogo. Eu sei que eu não estou ofendendo ninguém, que eu não estou chamando palavrão, mas eu também não vou ser dócil e não vou ser agradável. Já tenho 44 anos, eu já cheguei na idade que dá para dizer assim, agora já não vou mudar mais. E também não quero. Verdade, essa idade é maravilhosa. Ó, nós temos algumas perguntas já que a gente já pode, né, começar a trabalhar elas.
Obrigada pela presença de todo mundo, gente. Só para avisar, o Instagram da doutora maravilhosa é doutora.fufu, tá? Já sigam no Instagram. Já coloquei também o Instagram da Café Submissas. Não percam, tá, gente? E olha a primeira pergunta aqui. O Lucas colocou aqui. Gostaria de perguntar à doutora Marie em quais aspectos o anarcofeminismo se difere do feminismo marxista? Só um momento que eu tô pronto. Oi. Tô só ligando a minha caixinha de som, que tá um pouquinho baixo. Mas agora... Tá ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. Bom, eu acho que tem bastante semelhanças, né? Quando a gente pensa na questão de classe, quando a gente está pensando no feminismo que é voltado para os 99%. Citei um livro de feministas marxistas. Eu leio bastante, tem feministas marxistas que eu acho que tem um trabalho muito interessante, né? A Angela Davis, para mim, é a que eu sou uma leitora, e eu acho que ela tem contribuições muito relevantes, principalmente na questão do abolicionismo penal, a questão da interface do gênero com a raça e com a classe. Acho que ela e outras mulheres mulheres negras marxistas, trazem uma contribuição muito grande ao feminismo, da gente não pensar no feminismo como essa ideia de mulheres no topo, né? Que é assim, porque a gente precisa ter mais mulheres no topo, mulheres presidentes, mulheres CEO, mulheres presidentes de corporação. Não, eu acho que tem muito em comum disso, de não se iludir com essa inclusão dentro do capital e dentro da ordem, de desvelar essa questão. Eu acho que a gente tem muito em comum. Eu acho que a diferença principal, no meu ver, é a questão do Estado, né? Eu acho que o feminismo marxista tem uma questão sobre uma revolução do proletariado e uma ocupação do Estado, e que levaria a uma transição, né, que seria transitória, até chegar na sociedade sem classes, e que o anarquismo questiona isso e que acredita que a gente precisa acabar com essa estrutura Estado, né? Eu acho que a principal diferença seria nesse sentido mesmo, que é uma diferença mais entre anarquismo e o marxismo do que do feminismo mesmo. Eu acho que na questão feminista nós estamos muito próximas. Verdade, legal. Mari Campos está perguntando quais as suas referências dentro do feminismo. Nossa, agora, olha, ultimamente eu estou lendo bastante. Eu estou lendo a Judith Butler, que eu já citei, né? Eu gostei muito, o último livro, assim, teve 2 livros recentes que eu fiquei enlouquecida, inclusive no meu Instagram tem uma live muito desorganizada, mas é uma live que eu gosto, que é comentando um livro que eu adoro, que chama Teoria com King Kong, de uma autora francesa, chama Virginie Despentes, que ela também é próxima ao anarquismo, é uma mulher que vem do punk, e ela tem umas reflexões assim bem faca na bota, poucas ideias. Um que eu enlouqueci é da Elsa Dorlan, né, que tem um livro que chama Autodefesa, que é uma filosofia da violência. E aí, nesse livro, assim, uma ideia pacifista, ela vai esmiuçando como algumas categorias de pessoas, né, pessoas pretas, pessoas LGBT, mulheres, como foi se produzindo uma ideia de que esses grupos não tinham a capacidade de se defender. E que quanto mais você tenta se defender, mais você vai se enrolando e mais tudo vai virando contra você. E ela faz um tipo de análise histórica, com uma análise filosófica que eu acho riquíssima do ponto de vista acadêmico, não é difícil de ler, e que eu acho que é uma coisa que vem e que, de novo, não apresenta o Estado como solução. Gosto muito
Françoise Verger, com o feminismo decolonial, e tem outro livro dela que ela também aborda a questão da violência. Eu acho que a questão do feminismo decolonial ela é muito importante para a gente sair desse registro, né, de que existe que tudo que foi pensado na Europa ou nos Estados Unidos há um século ou 50 anos atrás, assim, é algo que pode ser aplicado à nossa realidade, e aí ela vai também entrar em algumas discussões a respeito de trabalho doméstico, do trabalho sexual, do preconceito que existe com relação às trabalhadoras sexuais em algumas vertentes feministas. Esses são os mais recentes. Angela Davis, que eu já tinha mencionado antes, Bell Hooks, maravilhosa, assim, amo muito. Eu acho que esses são os que eu tenho lido, assim, mais recentemente, que eu acho que eu poderia citar como referências. Dentro do anarquismo, Emma Goldman, que ela tem algumas questões que eu discordo, tem algumas questões que eu entendo que são da época, tem outras que eu acho completamente cagadas, mas eu acho que, no geral, a Emma Goldman é muito legal, porque ela discutia direitos reprodutivos há muito tempo atrás, né? E, assim, ela foi presa, ela não estava falando de greve de trabalhadora, ela foi presa porque ela estava ensinando direitos reprodutivos para as mulheres, numa época em que não existia pílula anticoncepcional. E isso mostra para a gente que isso era uma preocupação do anarquismo e que era esse projeto de controle dos corpos, né, com capacidade de gestar, como isso já vem de antes, porque as igrejas não queriam que as mulheres soubessem como que funcionavam os seus ciclos reprodutivos para não poder fazer tabelinha. Né? Era esse grau de desinformação, e assim, então eu acho muito visionário, eu acho muito à frente do tempo ela trazer essas reflexões. Maravilhosa, Emma Goldman. Eu adoro, nossa. E olha, a Maia Pires trouxe aqui, Fufu, conta pra gente algumas estratégias de silenciamento que seu coletivo já sofreu. Vai lá, bota a boca no trombone, doutora, por favor. Quantas horas a gente tem aí pra falar? Eu acho assim, a gente passou por essa situação, né? A CAF passou por essa situação que nós nos retiramos da Feira Anarquista, porque nós participamos de diversas feiras anarquistas desde que a coletiva foi criada, como expositoras de material e como dando uma mão na organização. A gente não fazia parte da organização oficialmente, mas assim, eu já tinha participado de reuniões da organização da Feira Anarquista quando eu fazia parte de um outro coletivo, que ele acabou em 2019. Uma outra companheira da nossa coletiva já tinha feito parte do NELCA, que é um dos coletivos que organiza a feira. Então, assim, nós não éramos... E as outras mulheres, as outras integrantes da CAF, conheciam todo mundo que organiza a feira. Então, nós não somos desconhecidas, não somos pessoas que vão chegar lá, oi, tudo bem? A gente quer participar, a gente quer ajudar a organizar. Na verdade, a gente havia tido uma conversa informal, né, dizendo que a gente gostaria de fazer parte da organização, porque todo ano, quando tinha atividade feminista, tinha problema. A gente já tinha ouvido umas denúncias de pessoas que tinham falado que tinham sido silenciadas, que não tinham sido aceitas pela organização da Feira Anarquista, e aí a gente via que tinha problemas aqueles problemas que podem ser problemas de organização e que mereciam o benefício da dúvida. Por exemplo, a nossa atividade era marcada para o final da feira, e aí bem do lado começava uma atividade de palhaços com as crianças. E aí aquilo começava a fazer um barulho, ninguém conseguia mais ouvir, dispersava, tinha que acabar. Ou então a gente começava a falar. E as nossas atividades sempre ia muita gente, porque era um dos poucos coletivos anarcofeministas, então tinha muita gente interessada. Aí não tinha caixa de som,
não tinha microfone, aí o microfone chegava 15 minutos antes de acabar, só que assim, meia hora antes de chegar o microfone, tinha alguém lá dizendo assim, precisa acabar no horário, viu? Precisa acabar no horário. E a gente pensando assim, não, mas nós somos amigos dessas pessoas, né? A gente conhece, eles conhecem a gente, isso é uma coincidência que se repete muito. Mas a gente pensou assim, já que a gente é anarquista, que a gente, né, nós não estamos contratando serviço, vamos nos oferecer para ajudar. Afinal de contas, se você está achando que está desorganizado, você vai lá e dá uma mão, você não fica metendo pau, né? E foi o que a gente fez, só que a gente nem fez isso formalmente. A gente conversou com um cara do NELCA e aí falou assim, umas meninas da coletiva falaram assim, a gente gostaria de fazer parte da organização, você acha que rola? Ele disse que achava que não, porque existiam algumas regras para fazer parte da organização e que a gente não cabia nessas regras, a conversa ficou por isso mesmo. Foi na casa de uma amiga, só que isso gerou uma fofoca gigante, que assim, disseram que esse cara tinha sido interpelado em público por pessoas da CAF dizendo por que a gente não pode fazer parte da coletiva. A conversa que saiu foi essa. E aí, assim, depois, coincidentemente ou não, a gente propôs uma atividade que era uma atividade dizendo assim, bom, já que não aceitaram de fazer parte, vamos propor uma atividade da gente dizer, olha, a importância da gente discutir o machismo, da gente falar sobre misoginia nos espaços anarquistas. Aí quando a gente tentou falar disso dentro do espaço, aí não aceitaram. Aí a gente fez uma reunião, pensou assim, bom, a gente vai lá só para expor material, a gente consegue fazer isso em outros lugares. A gente já tinha o Insubmissas Fest programado, decidimos concentrar nossas energias apenas, né, no Insubmissas Fest. Mas é muito difícil, assim, porque a sua atividade é boicotada. Você tenta ajudar na organização, não pode. Aí tenta propor uma atividade, a atividade não é aceita. Né? A gente tem muitas coincidências acontecendo, envolvendo atividades feministas. E assim, pessoalmente, tinha pessoas lá que eu sabia que eles achavam que discutir feminismo era perda de tempo. Que achavam que não era anarquismo, que aquilo que fica tudo para depois da Revolução, né? E que achavam que a gente não poderia fazer essa crítica pública, porque o anarquismo, porque senão só vai sobrar a política institucional. E aí eu acho engraçado, porque é dos mesmos criadores do Não é Hora de Criticar a Esquerda, porque assim, é desde Robespierre que não pode criticar a esquerda, assim, porque a pessoa perde a cabeça se ela criticava a esquerda. Porque, assim, gente, isso precisa ser feito o tempo todo. Inclusive, o anarquismo foi banido da Internacional por criticar a esquerda majoritária. Né? Parece que não lembra da história do próprio movimento, que não é um movimento que prega unidade, que prega uma receita pronta, o jeito certo de ser anarquista. Existem várias vertentes, e aí tem textos de outra anarquista que eu gosto bastante, da Voltairine de Cleyre, que fala disso, sabe? Tem pessoas que acham que que a melhor forma que elas podem atuar politicamente, se organizar com outras pessoas, é pela via artística, o teatro, a poesia, sempre foram importantes para os anarquistas. Tem pessoas que vão atuar junto aos movimentos de trabalhadores, ou movimentos como Trabalhadores Sem Terra, com as pessoas sem teto, vai atuar junto com o movimento abolicionista penal. As pessoas vão entendendo qual é que é a forma, né? Não tem problema nenhum fazer isso. Só que acabou se criando uma casta, né? Uma meia dúzia de pessoas que define ali o que é certo ou não. E aí a gente vem sentindo que se a gente não pode falar sobre isso, né, isso vai criando problemas para a gente, porque a gente vai ficando frustrada, vai criando depressão, vai dando ansiedade, a gente deixa de ir nos lugares porque a gente não quer encontrar essas pessoas. Eu deixei de ir em lugar porque eu não queria encontrar coletivos que eu sabia que tinham feito coisas que eu me sentia mal de pensar. Então a gente precisa falar, se silenciam a gente, eu vou arrancar essa mordaça e vou hablar, que eu sou habladeira mesmo.
Então, né, a gente é necessário. E eu acho assim, depois que nós fizemos essa exposição, muita gente comentou no Instagram da CAF ou mandou DM para a gente, dizendo que tinha passado por situações semelhantes com a organização da Feira Anarquista de São Paulo, ou em outras feiras anarquistas, dentro do anarquismo. Mas as pessoas não expõem. E a gente precisa expor, porque, assim, se nunca mais fizer, para mim tá bom. Se nunca mais, do tipo, se de agora em diante a pessoa diz, alguém vier assim, não, porque depois eu conheci eles e nunca teve nada disso, ótimo, sinal que melhoraram, sabe? O que aconteceu para trás, não dá para consertar, mas dá para melhorar daqui para frente. A nossa esperança é essa, né? Não é? Porque tem gente que fala, vocês estão sendo punitivistas. Eu acho que precisa entender melhor o que é punitivismo. Porque, assim, precisa ter poder para ser punitivista. Você expor uma questão que a pessoa está vacilando dentro dos princípios que ela diz que ela defende, eu acho que é só coerente. Uhum. E, olha, falando em poder, acho que tem uma pergunta relacionada aqui. A Maia Pires também falou, conta pra gente o que é poder nesse aspecto que você está colocando. Né, como que a gente fala poder, assim, quando a gente fala punitivista, assim, primeiro, né, a gente não tem nenhum espaço próprio, a gente não está na organização de nenhum grande evento, a gente está organizando, felizmente, a 3ª edição do nosso festival, né, já é uma coisa bacana, mas nós não temos uma sede própria, a maior parte das membros da CAF não tem grana para a gente conseguir imprimir um zine, para a gente organizar, a gente faz todo o trabalho online, voluntário, a gente tem dificuldade para se reunir, porque tem várias de nós que têm vários empregos, tem pessoas que estão desempregadas, tem pessoas que moram fora de São Paulo, a gente tem muita dificuldade, então a gente não tem, em primeiro lugar, uma segurança econômica para a gente fazer as nossas coisas e para mobilizar pessoas para ficar contra um grupo de gente que a gente tem mais o que fazer da vida. Né? Tá todo mundo nos colégios, a maioria é professora de escola, que não possui esses meios. Né? A gente não consegue alugar um espaço para a gente fazer as nossas reuniões. A gente faz cursos online, a gente faz grupos de estudos online, que é uma forma legal, porque pessoas de vários locais diferentes podem participar, mas a gente tem dificuldade para fazer atividades presenciais, porque a gente depende de conseguir um espaço que não vá cobrar dinheiro para a gente fazer essa atividade no local. Né? Então, o poder nesses termos, a gente não tem força física para ser ameaça para ninguém, né? A gente nós não somos celebridades da internet que vão mobilizar os seus seguidores para ir atacar e derrubar a conta de ninguém. A gente não consegue, por exemplo, fazer um fanzine em uma semana e tirar 500 cópias para distribuir, porque a gente não tem nem dinheiro, nem tempo para fazer isso em uma semana, que foi o que o pessoal fez para responder a gente. E aí fizeram que 17 páginas de quem me conhece sabe. Não, porque a gente não responderam nada, assim, tá, mas vocês fizeram ou não fizeram o que a gente está falando? Só fizeram, porque vários depoimentos se autoelogiando, depoimentos anônimos. E uma frequentadora anônima elogiou, disse que sempre foi muito bom. E a pessoa não se toca, né, que está seguindo o mesmo protocolo das pessoas que são expostas, os indivíduos que são expostos por assédios, por abusos, por agressões, situações de machismo, que a primeira coisa é gravar um vídeo dizendo quem me conhece sabe, no caso foi o fanzine, e depois ficar chamando as amigas para dizer eu conheço o fulano e ele posso garantir que ele não é assim. Sabe? Não sei se chamou, se as amigas se voluntariaram, não sei, porque eu não conheço as pessoas, mas assim, é um expediente padrão, né? Não vou citar nomes porque não quero ser processada, mas vocês sabem que recentemente teve caso exatamente assim, de mulheres indo fazer depoimento defendendo um cara
que antes tinha gravado um vídeo do Quem Me Conhece Sabe. E eles vão justamente usar a mulher, né, a mulher racializada para dizer assim, ai, olha só. Né? É igual a pessoa que diz assim, não, eu não sou racista, não, eu tenho um amigo que é negro, ou então fala assim, mas eu falei isso e o meu amigo que é preto falou que não tem problema. Aí você pensa assim, bom, amigo, se você acha que uma pessoa negra fala por todas as pessoas negras, eu acho que você tem que repensar aí umas coisas. Com certeza. Com certeza. Olha só, tem mais uma questão aqui. A Bárbara Lopes falou, gostaria de saber da Marie a respeito de homens que se declaram como mulheres, mas são autoginéfilos. Eu não sei o que quer dizer isso. Também não sei. Tá. A Mayra Pires está falando, Fufu, te amo, meu gato Caetano Cenoura servindo você. O Lucas agradeceu a resposta. Aí o Lucas falou, a doutora Marie tem canal no YouTube? Eu não tenho, eu de vez em quando faço algumas coisinhas no meu Instagram, porque eu já estou naquela fase da pessoa de meia idade confusa com tecnologia, que eu não aprendi, e aí eu não sei. Eu preciso que meus sobrinhos cresçam para me ensinarem a fazer. Mas olha, toda vez quando quiser vir, é só avisar, ó, que preciso botar a boca no trombone mais uma vez. A casa é sua, o canal é seu, fica à vontade. E ó, Maia Pires falou, explica pra gente o que é Tolkien. Eita, Maia. Olha, eu não sei se eu vou saber explicar muito bem isso, mas eu acho que eu vou dar um exemplo. Eu não posso dar esse exemplo, porque eu vou ser processada. Sabe quando você tem, assim, de repente, uma coisa totalmente hipotética, assim, um político de direita que tem várias declarações racistas, aí do lado dele tem um assessor ou é parlamentar, e aí é uma pessoa negra retinta, e aí essa pessoa diz assim, ele está sempre ali, não, então ele não pode ser racista porque ele anda sempre com aquela pessoa, ou então usa aquela pessoa de exemplo do tipo, ai, mas eu faço essas brincadeiras e o fulano acha que não, então como que pode ser racista se o meu amigo aqui acha que não é, se para ele tá tudo bem, é tudo frescura de vocês, pretos. Tá certo. É mais ou menos, né? E muito mais comum do que se imagina, né? Muito mais comum do que se imagina, né? Muito mais. A pessoa que usa o seu amigo de uma minoria. É a minoria que alguém utiliza para tentar se blindar de qualquer acusação preconceituosa, eu acho. Aí a grande questão que eu estou guardando para o final, assim, que eu estou muito curiosa, é por que é que o ódio e a opressão às mulheres segue acontecendo de forma naturalizada nos espaços de militância? Porque o homem acha que ele não precisa melhorar. Eu acho que a resposta mais sucinta que eu posso te dar, eu acho que a maioria dos homens cisgêneros heterossexuais de esquerda, eles acham que eles já são esclarecidos o suficiente. Que eles não são passíveis de erros, que eles não precisam melhorar. Eu estou falando homens, mas eu acho que isso atinge, e todo mundo que não está sujeito, não vive uma opressão, está sujeito a reproduzir falas preconceituosas, ter atitudes preconceituosas, quando você não conhece, você não convive com alguém de determinada minoria, de determinado grupo desfavorecido, e não tem leitura, não tem vocabulário, você não está livre, pode de cometer uma fala infeliz, discriminatória. Já cometi várias. Acho que quando eu comecei, né, eu vou falar de mim, assim, porque
quando eu comecei a conviver com pessoas trans, assim, eu não tinha conhecimentos do vocabulário, de coisas que são delicadas, e que eu fui aprendendo conforme eu fui convivendo e conforme eu fui procurando ler. E ainda hoje acho que não estou livre de ser ofensiva, de machucar alguém, mas eu acho que o que eu tenho feito e pretendo continuar fazendo se eu me dou conta, ou se a pessoa me fala, que às vezes porque a pessoa não é obrigada a te falar, né? Até porque se tem aquele negócio, se eu for racista, você me fala, aí você diz assim, você está sendo racista, aí a pessoa diz, quem? Eu, racista? E só falta chorar e te bater, e dizer assim, então, a pessoa não tem obrigação de falar, mas eu acho que você pode se focar quando você fala as coisas para as pessoas. Mas, assim, todas as vezes que eu percebi, ou que me falaram que eu tive algum comportamento errado, nesse sentido, eu me desculpei e procurei incorporar e não repetir mais. E eu acho que isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo que tem, porque, assim, de fato, essa é uma discussão relativamente nova dos meios hegemônicos, da meio hegemônica, na nossa bolha de internet, porque se for sair e conversar com outras pessoas que não fazem parte de movimentos sociais, não são muito politizadas, essas discussões não estão, né, as pessoas não têm muita profundidade, mas acho que é aquilo, não, eu falei tal coisa, acho que vou me corrigir, vou procurar. Não, isso não se fala, do tipo, às vezes você sempre usou uma expressão capacitista, você sempre usou uma expressão transfóbica e não sabia que era, aí um belo dia você está lendo ali alguma coisa, eita, não vou mais falar esse tipo de coisa, ou você vai começar a dizer, eu acho que é uma coisa constante, porque se a gente está pensando numa vida coletiva, o cuidado tem que ser coletivo, e eu acho que não dá para a gente pensar em construir nada se a gente não tiver cuidado com as pessoas com quem a gente convive. A gente precisa ter cuidado com os nossos. Né? Tem coisas, por exemplo, de saúde mental, né? Que eu vejo as pessoas o tempo todo falando assim. Eu não escondo as minhas questões de saúde mental, porque eu falo que não é uma coisa que eu me envergonho, mas eu sei que isso em alguma medida me atrapalha. Eu entendo que uma pessoa possa mascarar sua condição neurotípica ou questões de saúde mental, porque a gente vive num mundo que é super tolerante desde que você haja como se você não tivesse uma condição. Tipo, elas querem que você seja assim, elas querem que você seja depressiva jogada na cama. Não pode ser a louquinha, né? Não pode ser aqui da bafão. Você tem que ser a boa louquinha, a ficar ali chorando, sofrendo, aí elas vão lá, ficam com dó de você. Então, ou no mercado de trabalho, as pessoas, principalmente, se mulher já vão te chamar de doida, se você está no mercado de trabalho, para te chamarem de instável, que você não é confiável, é um dois. Então, eu entendo muito, mas eu vejo assim, eu abro isso porque eu acho que com 44 anos, eu tenho condição de falar sobre isso. É diferente de uma pessoa mais jovem ou, às vezes, de uma pessoa que tem a mesma idade que eu ou mais e que está num meio que isso não vai ser muito bem recebido. Agora, o que é muito ruim é quando a gente está no meio que supostamente é antimanicomial, que supostamente, né, entende que viver numa sociedade capitalista é enlouquecedora, tá? Viver sob o patriarcado branco é enlouquecedor também, sob a cisnorma é enlouquecedor, e aí você vai botando isso em cima das pessoas, a pessoa vai fazer troça disso, sabe? De dizer assim, mas eu não vejo, não acho que você tem depressão. Não acho que dá, porque tem depressão na hora de fazer tal coisa, mas aí na hora de fazer tal coisa não tem. É óbvio que a pessoa que tem uma condição, uma doença mental, nos momentos para atividades mais difíceis, aquilo vai pegar mais ela.
Claro. É óbvio. É óbvio que se eu tiver me arrastando, se eu estiver naqueles dias que eu não consigo sair da minha cama, que é da cama para a geladeira, para o banheiro, para minha cama, se alguém me chamar para ir na praia, eu vou na praia. E eu não vou numa reunião, sabe? Porque é uma atividade que me traz energia, não que me tira a vontade. Sabe? Então, isso é uma coisa muito legal que eu acho da CAF. Nós encontramos um grupo de apoio que nós conseguimos entender as nossas dificuldades. Quando a gente tem esses problemas, de uma comunicar com a outra, porque a gente sabe que quando a gente se recuperar, a gente vai estar lá e a gente vai entregar o apoio e a colaboração que as nossas companheiras precisam. É esse o cuidado coletivo, não é fazer troça de alguém que tem uma condição, de ficar duvidando, sabe? Quer que o cara fale o quê? Que eu vou postar a caixa dos remédios que eu tomo, o meu laudo, às vezes consulta, eu vou pedir para minha psiquiatra gravar um depoimento, igual no Orkut. O Orkut tinha depoimento. Exato. Não, e esses dias eu fiz um vídeo falando das minhas limitações, falando que eu sou autista, e também falando da misoginia e do machismo de muitos canais da ateus, né? Que vêm, que querem se crescer, mas viram clubinhos masculinos de debate entre eles, né? E aí clubinhos que querem se fazer em cima de um nome ou de ideias que estão desatualizadas e coisas nesse sentido. Quando eu fiz esse vídeo, teve um homem comentando: você está se vitimizando. Então a gente não pode nem falar sobre as nossas limitações, que daí a gente já está se vitimizando. É inacreditável até que ponto chega isso. Desculpa, quer comentar alguma coisa? Não, é verdade. Assim, mas ela tá com depressão de novo, com ansiedade de novo. Olha, eu não gosto, não. Se dependesse de mim, eu tava num estado de mania constante. Eu tava sempre feliz e produtiva, escrevendo muito por dia. Aí tem aquela série Modern Love, né? Que eu tenho transtorno bipolar também, vários sítios. E aí tem aquela série Modern Love que tem um episódio que a Anne Hathaway interpreta uma pessoa com transtorno bipolar. E aí ela começa, né, a coisa tá bonita, maquiada, toda exuberante ali, de repente ela deita na cama e aí aparecem as frutas que ela comprou naquele dia e ela o tempo todo na cama. E ela vai contando que ela compensava a deficiência dela, porque quando ela saía desse quadro depressivo, ela produzia, né, igual uma máquina, e é assim que a gente opera. Então a gente tem que entender que tem modos de funcionamento das pessoas, e esse mundo que a gente vive está cada vez mais empurrando a gente para isso. E isso é importante para a gente ter uma luta anticapitalista, uma luta na direção da construção de um mundo mais justo e igualitário, entender que as pessoas têm funcionamentos diferentes, que elas são afetadas por esse mundo que a gente vive de modo diferente. A gente vive com muita sobrecarga sensorial, a gente tem muita ansiedade, a gente tem muita cobrança, e a gente vai ter que desenvolver formas de lidar um com o outro, para cada hora um dar a mão para o outro, porque só que parece que quando a gente diz isso, que a gente está dizendo assim, eu tenho um problema e aí quando der eu venho. Não é assim, né? Eu tenho um problema, quando der eu venho, mas quando não der para você vir, eu vou estar aqui. E aí a gente vai, né? Todo mundo vai se ajudando. Não é uma coisa, eu não vou fazer nada. Mas é que o tempo é diferente. E assim, há uma expectativa de que a gente, dentro do movimento, a gente tenha um funcionamento que é imposto pelo mundo capitalista. Completamente ilógico isso. Olha, o Thiago falou assim, no anarquismo, a misoginia também está servindo de entrada para entrismo de extrema-direita, porque na galera marxista tem rolado. Olha, Thiago, eu não sei. Eu acho que tem pessoas no anarquismo, hoje, que eu vejo assim, né, que estão
se aproximando mais do comunismo, mais de movimentos marxistas, do que da extrema-direita, por perceber diversas formas de silenciamento. E aí eu digo não só mulheres, né? Tem uma companheira que ela se identificava com o anarquismo, aí ela acabou se identificando mais com o comunismo, está num outro movimento, tem porque ela não via uma representatividade, foi onde ela encontrou outras mulheres lésbicas com quem ela podia se organizar. Tem um outro companheiro que ele se aproximou e hoje está num outro movimento, que é um movimento comunista também, que ele queria fazer várias coisas, tinha várias propostas, e aí tinha esses caras aí, os CEO do anarquismo, que não deixavam ele fazer, porque às vezes tem isso. Mas a gente está falando de misoginia, mas isso afeta homens. Eu já vi várias pessoas trans que deixaram de se identificar como anarquistas porque não viam espaço para se manifestar dentro do anarquismo, mas aí não foram para a extrema-direita, ou se aproximaram mais do comunismo, ou foram mais para um rolê artístico, que é um rolê político, né, mas que não está no movimento anarquista. Mas, assim, o que eu estou te falando é uma visão muito pessoal e superficial. Então, eu não, talvez tenha, mas, assim, é que eu não conheço. Uhum. E vamos já para as últimas questões. O Roger colocou: historicamente, os anarquistas estiveram na linha de frente do sindicalismo revolucionário. Poderia falar sobre as questões atuais dos anarcofeministas e as demandas dos trabalhadores brasileiros, das trabalhadoras brasileiras, desculpa? Olha, eu acho que a gente poderia fazer uma parte 2 aqui sobre trabalho, né? No começo do anarcossindicalismo, de fato, os anarquistas estiveram na linha de frente do sindicalismo revolucionário, para falar, e muitas mulheres estiveram presentes também, né? No Rio de Janeiro, o sindicato das costureiras, por exemplo, teve uma participação muito importante. Em São Paulo também, as mulheres trabalhadoras de fábrica. Então, tinha uma participação muito grande de mulheres na mobilização, nas tarefas das greves, mulheres que escreviam na imprensa anarquista da época. Hoje, eu não sei se eu poderia dizer que existe um movimento anarcofeminista, porque se a gente fala de anarcofeministas, são feministas que são anarquistas. Inclusive, no começo, né, do anarquismo, quando começou -se a escrever sobre sobre questões pertinentes às mulheres, até Emma Goldman, outras autoras, elas rejeitavam a palavra feminismo, porque no entendimento da época, se feminismo era um movimento burguês, era um movimento muito voltado para o sufrágio, e a Emma Goldman, ela já era uma crítica do sufrágio. Ela dizia já que não era o direito ao voto que ia acabar com a opressão das mulheres, não era o direito ao voto das mulheres que ia trazer a paz, que ia mudar a sociedade. Estamos vendo aí, inclusive, né, que a gente tem mais de 50% do eleitorado de mulheres no Brasil, e não só a gente não tem uma quantidade de mulheres proporcional ao número de eleitoras, como metade das mulheres que tem hoje, que são 18% das parlamentares na Câmara Federal, metade dessas aí é tudo de direita, ou seja, né, não está do outro lado. Então, eu era muito crítica nisso. Então, assim, eu acho que a gente fala mais em anarcofeminismo como um modo de pensar o feminismo, de articular as nossas ideias e de ser anarquistas feministas, né? Sobre demandas de trabalhadoras brasileiras, acho que a escala 6x1, o fim da escala 6x1
é uma demanda que eu acho que é uma demanda pertinente não só para mulheres anarquistas, mas para todas as mulheres trabalhadoras, independente delas serem anarquistas de esquerda, de direita, não ligadas em política, porque as mulheres possuem uma sobrecarga de trabalho que continua existindo, né, a dupla jornada, a criação de filhos, são mulheres que no dia de folga vão limpar a casa, que já chegam toda noite, vão preparar comida para o dia seguinte, que vão ver seus filhos e que no fim de semana vão limpar suas casas e que não tem um minuto de descanso. Então, eu vejo que hoje o fim da escala 6x1, assim, para as trabalhadoras brasileiras é uma prioridade, porque, inclusive, é uma escala que atinge os empregos mais precários, né? E que hoje a gente até viu durante a pandemia uma articulação dos trabalhadores e trabalhadoras de telemarketing, de call center, porque foram as pessoas que não puderam, né, tirar licença, e que também trabalhavam no 6x1, e eram pessoas que trabalhavam aglomeradas num espaço muito pequeno, que não tinham equipamentos de segurança, mas, em geral, com a precarização das leis trabalhistas, eu acho que, hoje em dia, a formação dos sindicatos ficou, acho que, restrito aos sindicatos patronais, e aí a gente tem alguns sindicatos que são sindicatos de luta, mas que apanham mais do que conseguem, né? No Rio de Janeiro teve uma ocupação da Câmara esses dias por parte dos professores, e aí tem vários professores que estão lutando em vários lugares do Brasil contra a precarização do trabalho de professores, mas os sindicatos dos professores, as greves, infelizmente nós vemos que a categoria está aí apanhando, né? Mas acho que a valorização da educação, a questão de barrar o avanço também desses projetos de extrema-direita é uma demanda muito importante dos trabalhadores e trabalhadoras de educação, porque nós temos uma série de projetos de lei para impedir você falar de questões de gênero nas escolas. Então, são projetos de lei que contribuem com a manutenção do preconceito, dos abusos, da violência nas escolas, que faz com que as crianças não sejam capazes de identificar os abusos que elas sofrem em casa, não dá uma educação que impeça as crianças de sofrerem agressão dentro das escolas, não tem um trabalho de prevenção, né, a essas agressões nas escolas. Então, acho que é uma demanda, as demandas dos trabalhadores da educação, fora essa mobilização pelo fim da escala 6x1, acho que são questões atuais muito urgentes, porque a gente está falando de futuro, né? A gente está falando das próximas gerações, e a gente não consegue sonhar com o futuro, a gente não consegue nem ter, acho que, forças para se mobilizar por um futuro, se a gente está lidando com uma realidade em que as crianças não veem as suas mães e que os professores vão ser penalizados se tentarem fazer qualquer trabalho de educação para impedir a violência. Com certeza. Então, quero agradecer sua presença aqui, doutora Putini Marie, maravilhosa. Sua fala aqui foi extremamente potente, importante, e gostaria de dar esse espaço final para você falar sobre caminhos possíveis, dar a sua palavra final, e muito obrigada por ter aceitado esse convite e por deixar aberto, né, para o debate ainda, para outras oportunidades. Muito obrigada, Ângela, agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço a todos que acompanharam a live até agora, que enviaram perguntas, espero ter podido responder bem vocês. Peço que vocês sigam lá o Instagram, né, que é Doutora Fufu, o Instagram da CAF, que a CAF é a Coletiva Anarco-Feminista em Submissas, que tem uma série de materiais lá no Instagram. Vocês conseguem ter acesso a um monte de material que a CAF já produziu, tem vídeos, tem os fanzines,
você consegue comprar material nosso, e tem também a divulgação do Submissas Festa, que vai ser lá no Panelaço, em São Paulo, no dia 7 de dezembro, a partir das 12 horas. Eu estava esquecendo o horário que começava. Que vai ser bem bacana também. No mais, força, cuidem uns dos outros, né? Vamos se cuidar. Acho que caminhos possíveis é a gente se cuidar para que esse mundo terrível não roube a nossa sanidade. Acho que o pior disso, quando a gente está falando de machismo e misoginia nos espaços de esquerda, porque a gente pensa que a gente está seguro, e aí quando vem de um lugar que a gente não espera, né, atinge de um modo inesperado, é mais difícil a gente, né, se recuperar. Então, homens melhorem, homens cisgêneros. Eu ia dizer homens o que tem a ver, mas não, melhorem. Todo mundo pode melhorar, sabe? Todo mundo. Em vez de, não, porque quem me conhece sabe, vamos botar a mãozinha na consciência e pensar assim, ao invés, né, a gente ganha muito mais se a gente pensar assim, será que eu não estou comendo uma bola aqui? Será que eu não estou vacilando? Como que eu posso fazer para conviver melhor com as pessoas ao invés só de ficar rebatendo? Acho que a gente constrói muito mais. E galera aí que, né, tá se sentindo silenciada, desilencie, porque, né, não tenho medo não. Eu acho que, né, a Nina Simone dizia que liberdade era não viver com medo. Acho que, pelo menos, assim, dentro da nossa bolha, a gente não pode ter medo de falar não, né? Vamos se cuidar, vamos se fortalecer, e vamos, que a vida tá aí, tem muita luta para ser lutada. Isso aí. Poxa, obrigado a todos que estiveram com a gente aqui, todos os que vão assistir a live gravada também, muito obrigada. Compartilhem essa live, curtam, comentem, espalhem essa conversa e essa reflexão para outras redes. É muito importante que a gente leve adiante essa conversa. E quero agradecer também ao Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal, que patrocina essa live e que faz com que a gente consiga trazer pessoas maravilhosas, como a doutora Ruth Marie, que chegou aqui e com tudo arrasando, e que vai sempre... espero que vocês sigam também ela no Instagram. Já coloquei na tela e no chat o Instagram dela e do CAF em Submissas. E a gente se encontra na próxima quarta-feira com a doutora Suelen Monteiro de Matos, falando sobre a pesquisa de doutorado dela, sobre a tese dela a respeito das sacerdotisas de Axerá. Então sejam muito bem-vindos, obrigada. Um grande beijo, doutora Frutini. Beijo, Ângela. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.